A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da congregação Monte Oreb, congregação esta em Codó, Maranhão. A grata satisfação de estar cooperando com os irmãos. Quero agradecer aqui ao nobre pastor Getúlio, que nos convidou para enviarmos uma mensagem, participarmos deste culto que os irmãos têm pelo WhatsApp. E eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo 16. Na verdade, eu vou ler só o primeiro versículo e os irmãos depois, eu quero ler o versículo de número 9 e esta parábola vai até o versículo 13. E depois os irmãos, ao acabar o culto, os irmãos podem fazer uma leitura de toda esta parábola, ou seja, de toda este conto alegórico, né, que tinha como finalidade transmitir uma mensagem para o povo, para os discípulos, né, que Jesus está contando esta parábola. Versículo 1 diz assim, meus irmãos: e dizia também aos seus discípulos, ou seja, uma forma de Jesus ensinar através de uma história alegórica, né, que tinha fundos de verdade, e dizia a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, né, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Versículo 9: e eu vos digo, Jesus dizendo, após ele contar a parábola, o homem rico, o que o mordomo estava fazendo, o que o mordomo fez para corrigir o seu erro, né? E o que Jesus diz após tudo isso: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando esta vos faltarem, vos receba eles nos tabernáculos eternos. É claro que é o que está escrito na versão que eu estou em mão, Almeida, revista e corrigida. Amados, essa parábola ela é bem atual para o momento que nós estamos enfrentando. Não vou aqui tecer comentários sobre o que está acontecendo com esta pandemia, pois a minha finalidade é bíblica, é ministrar a palavra neste momento. Esta parábola conta, e vou dizer para os irmãos porque ela é atual para nós. Jesus conta que um certo homem rico tinha um mordomo. O que é um mordomo? Um administrador, né? Um administrador de bens, né? Aquele homem rico tinha um mordomo e esse mordomo tinha a função da mordomia, ou seja, de praticar, de administrar o que aquele homem rico tinha, né? E houve informações de que este mordomo da parábola, né, ele estava dissipando, desviando, roubando, furtando o seu senhor rico. O seu senhor rico lhe chama, né, e este homem ele começa a pensar: o que eu de fazer se o meu senhor não querer mais que eu seja administrador de seus bens, ou que eu cuide dos seus bens? Eu não tenho mais coragem de trabalhar, de pegar no pesado. E nem mendigar eu tenho coragem. Então o que eu hei de fazer? O mordomo infiel, né? E muitas vezes nós pregamos esta palavra e apontamos
para certas atitudes de pessoas. Só que este ensinamento, ele está mais ligado com cada um de nós, com cada pastor, crente, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, com cada administrador espiritual. Pois você é um administrador, você é um mordomo da sua vida, do seu culto, da sua casa. Você é um administrador de tudo aquilo que Deus proveu, colocou em suas mãos, né? Então este homem, ele, ao saber do seu erro, a saber que todos estavam cientes do seu erro, e não somente todos, mas também o seu senhor, coragem ele não tinha de trabalhar e muito menos de pedir esmola. Então ele resolve chamar os credores do seu senhor, e ele resolve praticar o ato de justiça com aqueles que estavam devendo aos seus senhores. Então ele chama o primeiro homem, diz: quanto que você deve, quanto que você assinou está devendo para o meu patrão? Você acha isso aí no versículo de número 6. Então aquele homem responde, e ele respondeu: 100 medidas de azeite. O primeiro homem diz ao mordomo infiel: eu devo para o seu senhor 100 medidas de azeite. Para os irmãos terem ideia, ele devia aproximadamente 3.400 litros de azeite. Olha só, meus irmãos, ele devia 3.400 litros de azeite aproximadamente. Versículo 7. Disse depois o versículo 6. Ele tem cerca de 100 medidas de azeite. Disse: toma a tua conta e, assinando-te, já escreve 50. Ou seja, ele pegou o contrato, podemos dizer assim, que aquele devedor estava devendo ao seu senhor de 100 medidas, e disse: ó, rasga esse contrato e assina aqui um contrato de 50. Você não está devendo mais 100, mas só 50. Ele chama o segundo devedor, versículo 7, e ele diz: depois o outro homem: tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve aqui 80. Ou seja, ele pagou 20 e mandou o homem escrever ali 80. Ou seja, para os irmãos terem ideia, o homem devia cerca de 1.000 sacos de trigo para o seu senhor. Então, ele paga 20 sacos e diz: assina aqui que você deve só 800 sacos. Ou seja, este mordomo, com essa atitude, ele estava corrigindo o seu erro, que era de administrar mal os seus bens do seu senhor. Então, com essa atitude, diz o versículo de número 8, ele apresentou as contas. Ele chegou até o seu senhor e apresentou. Provavelmente o seu senhor viu que as contas estavam em dia, ou seja, porque ele estava devolvendo. Glória a Deus. O versículo 8 diz que louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver
procedido prudentemente, com aquele ato de corrigir o seu erro, ele foi louvado pelo seu Senhor. E o versículo de número 9, ele é uma aplicação de uma lição que Jesus está nos ensinando. O versículo de número 8 diz, o final do versículo diz, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, existe uma atitude mais coerente com prudência. Ou seja, o mordomo infiel viu que estava errando. Ele viu o seu erro, então ele passou a corrigir o seu erro. Ou seja, ele passou a ajudar aqueles que supostamente ele prejudicara. E o mais prejudicado de toda essa parábola era o seu Senhor, que ia com certeza demitir, mas por essa ação do mordomo, o mordomo corrigiu, vamos dizer assim, o erro que ele estava cometendo. O versículo 9 diz: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Há um certo, talvez uma certa desconexão com esse texto, naquilo que eu vou falar, mas já explico para os irmãos, com relação riquezas da injustiça, né? Porque a palavra riqueza aqui é mamon, é a mesma para dinheiro de Mateus capítulo 6. Mamon. Se você vê o versículo de número 13, lá está escrito que você não pode servir a Deus e nem a mamon. Mas o que Jesus então está ensinando? Jesus está ensinando que você e eu, como administrador daquilo que Ele nos deu, literalmente, daquilo que Ele nos tem dado, Ele manda que nós ajudamos, que nós granjeamos amigos com as riquezas, literalmente, com o dinheiro que chega até a nossa mão, com os bens que o Senhor tem nos dado. E é aqui onde eu quero chegar. Você que é um administrador, você que é um servo, você que é um mordomo, você que Deus tem abençoado em Codó, mesmo com o caos que nós estamos passando. Mas, queridos, eu tenho plena certeza que Deus cuida do seu povo. E você, meu amado irmão, que está e vai ouvir esta mensagem, talvez esteja passando necessidade, eu vou te orientar que você conte a sua necessidade ao seu irmão. Porque o maior auge desta parábola é que, com aquilo que o Senhor nos deu, nós granjeamos amigos. Nós devemos partilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. O Senhor tem nos abençoado, não é para que eu esteja aqui na minha casa sem me preocupar com o irmão que está do meu lado andando comigo. Não. Jesus quer que você, aquilo que você tem, você auxilie aqueles que não têm. E Jesus utiliza aqui uma palavra que às vezes tem desconexo com relação à forma que nós conseguimos essas riquezas, ou seja, o dinheiro, né? Ele usa a palavra injustiça.
Não que as riquezas ou o que ganhamos, ou o salário, a aposentadoria, ah, aquilo que recebemos seja sinônimo de injustiça ou de maldição, mas os atos que muitas vezes nós cometemos para ganhar. Porque muitas vezes o que Jesus está falando aqui é a aplicação da forma que ganhamos, né? Por isso ele diz: digo-vos, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Por que injustiça? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo para o irmão entender melhor. Aqui onde eu estou, segunda-feira, agora não, que tá todo mundo aí, eu graças a Deus estou trabalhando, porque a área onde eu trabalho em São Paulo não é área, é uma área que tem que estar aberta, porque é área de comércio e é o maior entreposto da América Latina, então é aberto. Mas aqui, segunda-feira, dia normal, é o Dia Internacional do Atestado Médico. Quantos crentes não procede assim? Chega no médico na segunda-feira, inventa uma dor de cabeça. Olha, eu não estou falando que você faz isso. Eu estou dizendo que Jesus está falando riqueza da justiça. Que algumas vezes, alguns recursos chegam nas nossas mãos e houve mentira. Muitas vezes burlamos algumas diretrizes para levarmos proveitos. E isso Jesus chama de injustiça. Mas Jesus não está condenando as riquezas, mas o ato que muitas vezes existe de proceder. Por isso, o que é meu, mas o que é do outro, no sentido de que, para levar vantagem, né, eu não aceito. Mas Jesus ensina que nós devemos granjear, ajudar, granjear amigos. Então, nesse momento, é o momento do irmão que vai assistir, que está assistindo essa mensagem, ligar para o irmão. Como é que está, meu querido? Está precisando de alguma coisa? Se temos 1 quilo de arroz, vamos dividir. Pastor, não estou entendendo essa mensagem. Querido irmão, a igreja primitiva crescia porque os membros, os crentes dividiam os seus bens, repartia e havia comunhão até no partir do pão. Estremecia os lugares. Leia Atos, capítulo de número 2, 3, 4, 5, 6. Os irmãos vão ver que a igreja, que os primórdios dividiam o que tinham, ajudavam, eram mordomo. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, procure ajudar o necessitado. Procure ajudar aquele que está próximo de você. Sejam E não importa se ele é da sua fé ou não é da sua fé. Mas procure ajudar aqueles que são da sua fé. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Versículo 2, reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe quando o dia mau vai chegar na terra. Somos mordomos, somos administradores. Este mordomo, ele teve a sabedoria de corrigir o seu erro. Como que você, meu irmão, como que você, minha irmã, você que participa deste grupo do WhatsApp, como que você está praticando a sua mordomia? Pois você é um mordomo. Mordomo é um administrador. Mordomia é a prática daqueles bens que chegam para que você administre. Seja um carro. Eu posso contar aqui para os irmãos. O pastor Getúlio, uma certa vez, pegou o seu carro, me levou até Teresina,
Isso é prática de mordomia. Sequer o pastor Getúlio disse, eu quero a gasolina. Não, ele entrou no seu carro e de bom grado me levou a Teresina para que eu pegasse um voo às 2 da madrugada. Querido irmão, nós os cristãos temos que olhar para aquele que está do nosso lado. Temos que granjear amigos. Disse o texto, e o hilárico desse texto é que diz: granjeai amigos com a riqueza da justiça, para que quando esta vos faltare, estes mesmos amigos que você ajudou, que você vai ajudar, que você está ajudando, quando estas riquezas faltarem, ele vos receba nos tabernáculos eternos. Certo é que é Deus quem vai nos receber na eternidade. Mas os atos de justiça, da mordomia, da prática, de ajudar o irmão, o próximo, vai estar lá, eles estarão lá, dizendo: este me ajudou. Glória a Deus. Amados irmãos, eu estou alongando aqui muito o texto, esta mensagem, mas quero te dizer, Deus vai abençoar o seu povo neste período que estamos passando. Se a sua casa tem falta de algo, o Deus que eu estou ministrando, Ele tem o poder de usar o seu povo e o seu povo usar os seus meios e Ele suprir as suas necessidades. Mas nós, como crente, como servo de Deus, vamos ajudar, vamos granjear amigos, vamos praticar o bem, vamos procurar aquele que está, literalmente procurar saber quem está precisando. Porque muitas vezes o crente não fala. Uma vez, queridos irmãos, eu estava aqui na minha casa e fui à igreja, na igreja orando. Deus sussurrou aos meus ouvidos, eu no altar: Cleiton, leva uma cesta básica para fulano de tal. E aí eu fiquei com aquela palavra, quando Deus fala, não há uma dúvida. Eu convidei um amado irmão, acabou a escola, eu disse, vamos ali no mercado. Fui no mercado, comprei uma cesta básica abençoada, mas ali algumas coisas que Deus colocou no meu coração de carne, frango, e fui até aquela casa. Chegando naquela casa, bati palma, aquele irmão saiu e aquele irmão, ele era muito orgulhoso. Ele tinha uma boa condição no sentido de se manter, mas estava passando por uma prova muito grande. Estava faltando tudo na sua casa. Então eu chego, disse a ele, querido, Deus mandou eu trazer essa cesta aqui, esses alimentos, mais essas coisas aqui. E ele arrogantemente disse a mim, eu não preciso, pode levar para sua casa, eu não preciso. E eu pensei comigo, Senhor, o Senhor falou que era para me trazer, Ele está dizendo que não precisa. E quando eu tomo a decisão de virar as costas, a sua esposa então sai na porta e diz para mim, irmão Cleito, se ele não precisa, eu preciso, porque eu estou precisando e Deus ouviu a minha oração, então eu preciso.
Aquele homem baixou a cabeça, ele abriu o portão e eu levei. Poucos dias depois ele me procura e pede perdão daquela sua atitude. Meu querido irmão, nós temos que praticar a mordomia. Os tempos são difíceis, mas se Deus te deu 2 pães, doe um. Tem 1 quilo de carne, procure saber se o outro tem também. Talvez você não compreenderá esta mensagem agora ou hoje, mas Deus vai falar ao seu coração. Que o Senhor Jesus, eu já me alonguei muito aqui, que o Senhor Jesus te abençoe e que possamos granjear amigos. Porque com as nossas atitudes, muitas vezes tem pessoas que não vai com a nossa cara. Tem pessoas que nos julgam sem o menos nos conhecer. Mas as nossas atitudes faz com que essas pessoas vejam que somos povo de Deus, servo de Deus e abençoado por Deus. E se você tiver dúvida com relação a essa mensagem, essa distribuição, essa ajuda, o versículo de número 12, o 11 diz assim, depois o 12, pois se na riquezas injustas, ou seja, não forte fiéis, ou seja, mais uma vez ele falando da riqueza, ou seja, do dinheiro. Lembra como eu falei que muitas vezes cometemos alguns deslizes no meio do caminho, mas recebemos? Quantos funcionários, eu não sei aí em Codó, mas quando eu já fui líder de sessões e muitas vezes eu peguei gente no pátio da empresa gastando 20, 30 minutos fumando um cigarro. Pessoas do mundo fumando um cigarro ali. E a sessão pegando fogo e ele lá no final do mês o salário dele estava na conta. E eu não mandava descontar. Então Jesus está dizendo dessas injustiças, dessas formas que praticam, né, para ganhar dinheiro. Pois se nas riquezas injustas não forte fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? É uma pergunta. Se no além não forte fiéis, quem vos dará o que é vosso? Outra pergunta. Aí o Senhor fecha esse versículo dizendo: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou o outro há de se chegar a um e desprezar o outro. Aí ele fecha: não podemos servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon não devemos servir a Deus e nos pegar a riqueza, a achar que aquilo que não, eu não vou partir, eu não vou repartir, porque vai acabar. Meu querido, se você na caminhada ajudar alguém, quando esta vos faltares, você será recebido nos tabernáculos eternos. E também o sentido literal. Você não pode adorar a Deus e trocar Deus pelo carro. Uma certa vez um irmão me procurou e disse: irmão Cleito, ore por mim, porque eu venho, e ele vinha realmente de bicicleta para a escola, né, dominical, e eu preciso comprar um carro, e eu serei fiel à escola, tal. E orei cessantemente para que Deus, toda oração, meu Senhor, abençoe aquele irmão, e Deus abriu as portas, aquele irmão entrou numa empresa, foi trabalhando, tal. Deus abençoou, ele comprou um carro. Meus irmãos, nunca mais ele apareceu na escola. E um dia eu perguntei a ele, topei ele e disse: rapaz, você não apareceu mais na escola. Ele inventou umas desculpas, né? Trocou Deus pelo mamão. Não, querido.
Se a riqueza, se o bem, se a casa chegar, o carro chegar, a moto chegar, permaneça fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor. Glória a Deus. Não troque Deus pelos bens, não troque Deus por aquilo que é passageiro. Tesouros da terra, a prata, aqui da terra o ouro, o ferrugem, vai ser corroído. Fazei tesouros na eternidade com as vossas ações. Fazei tesouros eternos, aonde a traça e o ferrugem não corrói. É isso que essa parábola quer nos ensinar. Seja fiel ao seu Deus e nessa mordomia pratique também mordomia com o próximo. E você será um administrador fiel, um mordomo fiel. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe tua casa, tua família. E lembre-se, se Deus cuidou de um povo no deserto por 40 anos, o maior milagre da Bíblia, o maior milagre registrado na Bíblia é o milagre do maná. Durou 40 anos. Se Deus sustentou Israel 40 anos no deserto, não faltou comida, água, tinha proteção de madrugada. Meu Deus, Deus vai te proteger neste caos que o Brasil está passando. Queridos, Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Getúlio, muito obrigado. Queridos, deixando aqui um recado rápido. Nós temos o nosso canal no YouTube, acesse lá, PR, abreviação de pastor, Antônio Cleito. Esse Cleito é Cleiton. Procure lá nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para que quando eu divulgar ou postar uma mensagem, a palavra do pastor, você estará ali recebendo e será uma bênção. Que Deus abençoe o seu povo em Codó e milagres sejam realizados na sua casa e na sua família. Shalom, fique com o Senhor nosso Deus.